Muito Então, bem. Então, boa noite a todos. O meu nome é Filipa, portanto, para quem esteja aqui que ainda não me conheça, que não acredito, mas o meu nome é Filipa, eu trabalho na LR e faço parte do departamento de vendas. Hoje estou aqui presentemente com o Dr. Hugo falar-nos então de um tema que eu acho muito pertinente, não é? Também nesta altura em que cometemos mais pecados e, portanto, à frente já vamos ver que a alimentação é uma das coisas que pode prejudicar um bocadinho o nosso metabolismo e, portanto, é esse mesmo o tema que vamos falar. Inicialmente, queria só explicar-vos o porquê de para nós na LR este tema ser tão importante. Porque nós procuramos conceitos que se possam duplicar, ou seja, coisas fáceis em que as pessoas se foquem em determinados produtos e, portanto, num conceito e que facilmente consigam contar uma história desse conceito e, portanto, ter pessoas que façam o mesmo, portanto, liderar pelo exemplo. É nisso que nós acreditamos. Neste caso, dou-vos um exemplo simples, não é? Os futuros líderes começam por investir em vez de oferecer opções. Ou seja, é diferente nós darmos, por exemplo, um catálogo a um cliente ou a um futuro parceiro e dizer, olha, dá uma vista de olhos e vê o que quer, temos bastantes promoções e produtos muito bons agora para o Natal, por exemplo. Ou então, se tivermos um objetivo claro e um set que nos permita, que nós acreditamos que é o que faz realmente crescer e, portanto, nos permitirá duplicar, que é isso que nós pretendemos, apresentamos logo. Dou aqui o exemplo da Body Mission. Portanto, comecei a fazer este plano Body Mission em 3 meses e perdi 9 quilos. Sei que também pretendes perder peso, por exemplo, ou sei que também tens dificuldades e tempo para teres uma alimentação inteligente e, portanto, convidava-te a experimentar. É diferente porque canalizamos logo a escolha da pessoa para um produto e para um set ou um tema que nós sabemos que é do interesse daquela pessoa, nós temos a nossa história de sucesso, portanto somos consumidores, conseguimos dar um testemunho, conseguimos dar feedback, conseguimos dar dicas e, portanto, é muito mais fácil um novo parceiro sentir-se motivado a experimentar, portanto, nós já o fizemos e ele com certeza irá ter uma visão diferente do que propriamente dar-lhe um catálogo e dizer vê o que mais gostas, claro que podem escolher um produto ou outro, mas para o negócio a duplicação é muito importante. Neste caso, nós estamos a investir em sets que sejam facilmente duplicáveis, dou-vos então os exemplos, portanto, a máquina de chegar, em que conseguem ver resultados muito rapidamente e, portanto, as pessoas gostam e veem logo, olhos nos olhos, não é? Os resultados. Gama Body Mission, não precisamos dizer mais nada, portanto, nota-se sempre quando uma pessoa perde peso e, relativamente aqui ao metabolismo, irá ter outros efeitos que serão também visíveis e o Dr. Hugo depois falará deles mais à frente, é isso que vamos falar agora. Nós pretendemos, então, criar soluções, portanto, dar aqui soluções para que todos os problemas associados aos conjuntos que temos não se tornem mesmo problemas, mas que sejam então prevenidos com estas soluções que nós temos. É muito fácil, portanto, trabalhar esta base da duplicação. Basta ter então uma solução, ou um PEC, neste caso dou o exemplo do PEC metabólico que vamos falar hoje. Ele tem um foco que é a regulação da flora intestinal e, portanto, é muito fácil também de explicar. E temos histórias de sucesso com o método de duplicação, portanto, já vimos que resulta. Neste caso, temos aqui um parceiro, um presidente que se chama Conis, e ele, quando começou a utilizar então no seu negócio este método de duplicação, podem ver que o negócio cresceu de forma exponencial. Como é que podemos então fazer isso? Quais as principais doenças em Portugal? E vamos agora a falar também relativamente aqui ao metabolismo. Portanto, plano alimentar desadequado é o maior flagelo que nós temos. As pessoas não têm uma alimentação saudável e mesmo que tentem ter, infelizmente, os alimentos não são os mesmos que eram há uns anos atrás. Portanto, têm mais químicos, microplásticos e coisas que fazem mal à nossa saúde. Excesso de obesidade também, hipertensão, colesterol, o tabagismo e a diabetes, portanto, são hábitos diários errados que, juntamente com a ausência de atividade física, estresse diário, portanto, vivemos numa sociedade com muito estresse e falaremos nisso também relativo nos webinars do nosso Mind Master Gold. O álcool, o tabaco, portanto, tudo isso são nocivos à nossa saúde e fazem com que não esteja a 100%.
Neste caso, gostava que me respondessem no chat, que é para também interagirem connosco, como é que classificariam a vossa saúde de 1 a 10? Não acredito que toda a gente tenha 10. É muito 10 não difícil. existe. Eu 10 não existe. classificaria a minha saúde num 6, porque estou muito preguiçosa em fazer atividade física e, portanto, desde que fui mãe, tive aqui também o excesso de peso que ainda não voltei ao sítio. Portanto, classificaria aqui um 6. Já temos aqui algumas respostas também, muito bem. Portanto, temos 6, temos 7, temos 8, muito bem. E agora gostava de vos perguntar também, quanto é que vocês acham que poderiam investir se explicássemos, não é? Como é que podemos voltar a ter um 9 ou um 10? Um 10 é muito difícil, mas pelo menos um 9, ali entre um 8 e um 9, bem verdinhos, a cor da LDR. Quanto é que achariam que por dia era um valor aceitável para se investir, então, a tratar da sua saúde? Temos aqui muita gente a responder. Muito bem, pronto. É isso que vamos ver mais à frente. Portanto, por pouco valor diário, conseguimos então melhorar a nossa saúde. Portanto, se sentem que estão num 4, conseguirão passar facilmente para um 6. Que sentem que estão num 6, conseguirão passar para um 7. E, portanto, o nosso intuito é sempre melhorar a saúde de quem está connosco. E para isso temos então o Dr. Hugo, portanto, médico de medicina geral e familiar. E agora vai falar um bocadinho sobre esse sucesso que nós temos do metabolismo e que tanto sucesso tem feito, não só cá, como muito também no estrangeiro. Portanto, é um sucesso muito utilizado em todos os países, porque é um mal comum, não é? Portanto, aqui o metabolismo lento, quantas vezes ouvimos, eu nem como muito, mas o meu metabolismo é muito lento, portanto, coisas que não estão a funcionar com a velocidade que nós gostaríamos, e então com o Dr. Hugo vamos aprender tudo o que podemos fazer para melhorar. Está bem, Dr. Hugo? Vou-te deixar a palavra. Vamos lá, vamos lá. Dizer só que tratamos então a causa e não só os sintomas. Portanto, esse é o nosso propósito, não é? Vamos então. Então, nós vamos começar por falar, antes de mais, boa noite a todos. Já disse no chat, mas queria dizer-vos em voz, entre aspas, pessoalmente, dizer-vos para estar aqui hoje é preciso gostar mesmo muito de vocês, porque está a jogar o meu clube na Champions e eu prescindi, Oh, eu prescindi de ver o jogo para estar aqui com vocês. Portanto, é mesmo um prazer sempre estar com vocês e tentar transmitir-vos algumas coisas e aprender também com vocês, que sabem que esse é o meu lema, não, nós aprendemos sempre uns com os outros. Portanto, começamos aqui a falar de tipos e de evolução da medicina. É importante separar dois tipos de medicina, dois conceitos que não se anulam, mas complementam-se. O que é que eu quero dizer com isto? Há um conceito major de medicina natural em que o principal foco é o tratamento das causas, o que é que causa determinada coisa, e aí atua um bocadinho tanto na causa como na prevenção, que é esse o principal foco da LR e é o futuro da medicina. Prevenir e não tratar depois do problema aparecer. E depois, o que se prende mais à medicina farmacológica, digamos assim, é mais no tratamento dos sintomas e quando a doença aparece, atuar e reagir à doença. O nosso foco e a inteligência no âmbito da medicina é a prevenção da doença, porque apesar de associarmos estilos de vida saudáveis a alguns tipos de suplementação da LR, não, e termos que pagar esses suplementos, nós a longo prazo vamos estar a poupar porque os tratamentos das doenças, mesmo farmacológicos, químicos, cirurgias, etc., vão ser muito mais caros a longo prazo do que fazemos a prevenção num estilo de vida saudável, associado a uma suplementação também ela adequada e saudável. Portanto, se o tratamento das causas for eficaz e atempado, o tratamento dos sintomas muitas vezes nem sequer é necessário porque o problema não existe. Certo? Este é o conceito principal de toda a apresentação. Perceberam? Desculpem lá que eu estou um bocadito engripado. Portanto, deixa-me aqui ver se eu consigo passar o slide. Ah, consigo. Oi, 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 oi. Maravilha. Ai, Pronto. sou eu, desculpa, Hugo. Estou a mexer ao mesmo tempo Tranquilo, que tu porque tranquilo, estava a ver no chat, desculpa. tranquilo. Já temos aqui pessoas a Relativamente. dizerem o resultado do jogo, só para. É aqui, ok. Ok, Pronto, bora não lá. mexe mais. Tranquilo, tranquilo. Relativamente ao primeiro conceito que vos falei da medicina natural, em que o principal foco, se bem se lembram, é o tratamento das causas,
evitar doença, evitar problemas antes deles aparecerem, existe, consequentemente, uma diminuição da necessidade da utilização destas substâncias químicas, que nós chamamos de fármacos, vulgarmente. Isto vai constituir uma ameaça muito grave à saúde de todas as populações. Saúde da população ou saúde pública é o mesmo conceito. Porque é que isto é uma ameaça à saúde de todas as populações? Porque, por um lado, aumenta a resistência aos fármacos. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu utilizo, tenho as defesas em baixo, o meu sistema imunológico é fraco, e utilizo muitas vezes antibióticos para infecções que vou tendo, à medida que eu vou utilizando cada vez mais antibióticos, cada vez que os utilizo fazem menos efeito. Ou seja, eu devo guardar os fármacos para quando são muito mesmo necessários. O que é que eu quero dizer com isto? Há imensas pessoas que têm uma amigdalite, por exemplo, uma inflamação da garganta, etc., e tomam logo um antibiótico. E muitas vezes as amigdalites são de origem vírica. São vírus que provocam a amigdalite. Ou seja, o antibiótico, como vocês sabem, é contra bactérias. Basicamente, o antibiótico não vai fazer nada. A única coisa que cria são resistências. Portanto, para evitar o aumento das resistências a fármacos, não se devem utilizar desmedidamente estes fármacos. E como é que nós conseguimos isso? Tendo o organismo forte, com o sistema imunitário fortalecido, através de um estilo de vida saudável e da suplementação que nos permite reagir muito mais rápido a infecções que possamos ter ou outros problemas de saúde. Além disto, nós sabemos, e como a Filipa já disse antes, que a nossa produção alimentar está cada vez mais industrializada e, por um lado, está mais industrializada e, por outro, está menos nutritiva. Ou seja, existe um déficit muito grande de nutrientes que são essenciais, provocando então um desequilíbrio do nosso organismo. Não tenho ok, consigo. Pronto, relativamente a isto de sistema imunitário, de balanço do nosso organismo, e metabolismo correto, é importante perceber aqui um contexto, porque o nosso metabolismo funciona em consonância com a flora intestinal. Há autores que dizem na medicina que até o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É responsável por cerca de 50 a 70% do nosso sistema imunitário. Portanto, o que é isto da flora intestinal? É um conceito um bocadinho assim abstrato, mas que no fundo só quer dizer uma coisa. É um conjunto de milhões e milhões de bactérias que nós chamamos de boas, que nós temos no nosso intestino, que nos permitem três ações. Normalizar a função do intestino. Oi? Desculpem. Normalizar a função do intestino, suavizar o próprio processo digestivo para evitar sintomas como o infartamento, a náusea, muitas vezes os vômitos, as gastroenterites frequentes, etc, etc, e depois reforçar o sistema imunitário. Se nós tivermos um sistema imunitário fortalecido, a prevalência e incidência de infecções vai ser muito menor, as infecções vão ocorrer em muito menor número e mesmo quando ocorrem são menos graves, ou seja, duram menos dias, a intensidade dos sintomas é menor e isso tudo é bom para nós porque nos torna ativos muito mais rápido. O que é que isto vai resultar em última instância? Protege o nosso organismo contra aquelas bactérias mais nocivas, mais prejudiciais, que muitas vezes são causadoras de possíveis doenças e algumas até de forma grave. Portanto, a flora intestinal é muito importante estar regulada no nosso organismo e pode ser prejudicada com várias coisas que a Filipa também já falou ao início da apresentação, como o álcool, o tabaco, o stress diário, que é impossível de evitar. Tentamos minimizar, mas é impossível de evitar. A própria inatividade física, os hábitos errados de sono. Há pessoas que dormem demais e dormem de menos, e há pessoas que dormem a quantidade de horas necessárias, mas que se deitam muito tarde e se levantam muito tarde. Isso altera ali o ritmo de funcionamento diário do organismo. E depois, as duas coisas que eu já vos falei anteriormente, o uso crónico e às vezes errado de químicos, nomeadamente e principalmente os antibióticos, quero que fiquem com esta noção. Os antibióticos, se usam muitas vezes, perdem a sua eficácia. Portanto, nós no futuro, quando precisarmos mesmo deles, podem já não ser eficazes. Portanto, não os podemos usar de forma desmedida. E depois a dieta desequilibrada que atua como fator prejudicial a todo o nosso organismo. Faça isto, a LR apresenta-nos uma solução que vos vou apresentar a vocês, passo o pleonasmo, que é o PEC metabólico, que se propõe, no âmbito da medicina natural que vos expliquei inicialmente, a tratar as causas. Ok? Até aqui. Alguma dúvida? Vou abrir aqui
o chat. Ou foi tudo claro? Também vou ver. Ou seja, resumindo, nós temos dois conceitos. Medicina natural trata as causas, medicina convencional, a medicina mesmo, digamos assim, que trata os sintomas e as doenças. O nosso objetivo é tratar causas e evitar doenças. Isto é o futuro da medicina, evitar doença. Para isso, temos que ter um sistema imunitário forte. Onde é que está a grande parte do ser forte este sistema imunitário? Na flora intestinal. Portanto, para nós é muito importante regular esta flora intestinal e não a desregular em termos de quantidade de bactérias boas, digamos assim. Portanto, temos uma solução LR para isto que se chama PEC metabólico. Ok? Muito bem. Relativamente aqui então ao PEC metabólico, ora, como eu vos disse, o principal objetivo do PEC metabólico é a regulação de um dos principais reguladores do nosso sistema imunitário, que é a flora intestinal. O que é que isto quer dizer? Que ao regular a flora intestinal, vai fortalecer o nosso sistema imunitário, diminuir a sensação de cansaço que se associa muitas vezes ao estado de debilidade do sistema imunitário, vai harmonizar este processo de digestão e absorção dos próprios nutrientes necessários às nossas atividades diárias e evita os sintomas que prejudicam gravemente a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar diário, nomeadamente alterações do trânsito intestinal, tanto para um lado como para o outro, obstipação, diarreia, muitas vezes cursam também com sensação de infartamento, as pessoas parecem que estão nauseadas, que às vezes até se deitam logo a seguir a comer e parece que ficam ali mal dispostas, e a própria dor abdominal. Portanto, concluímos que manter esta flora intestinal equilibrada é tornar o nosso organismo naturalmente saudável. Daí adaptar-se este conceito na medicina natural. Temos aqui os 4 suplementos que fazem parte deste pack metabólico: o ProBalance, o Aloe Vera Intensivera, o Colostrum e o Pro12. Vamos falar um bocadinho sobre eles. Portanto, o pack metabólico enquadra-se em quase todas, para não dizer todas, as rotinas das pessoas com um estilo de vida saudável. Portanto, permite ajudar. Eu selecionei aqui 4 situações muito típicas. Primariamente, as pessoas com algum peso a mais e muitas vezes associadamente a um plano alimentar desadequado. Muitas vezes estas pessoas não têm só um plano alimentar desadequado, mas também sofrem de outras doenças que ainda potencia o quadro e o torna mais grave, nomeadamente a diabetes, a hipertensão e o colesterol elevado. Mais de 3 quartos, 2, 3 quartos da população portuguesa tem estas doenças, portanto, isto faz sentido em muitos dos portugueses com que vocês falam diariamente. Depois, trabalhadores com rotinas exaustivas, sem tempo para refeições completas, que muitas vezes não têm outra hipótese senão optar pelo fast food ou saltar refeições e depois vingar-se na refeição a seguir. Isto é muito comum, está bem? Às vezes, pessoas com um peso normal não quer dizer que as análises dessas pessoas estejam bem. Há pessoas com peso normal com um colesterol de 300, de 400, e isso é um fator de risco muito, muito grande para doenças um bocadinho mais graves do foro cardiovascular, independentemente do peso, está bem? E depois, pessoas que consumam frequentemente alimentação pró-inflamatória, que é basicamente quase toda a alimentação que nós consumimos na nossa grande maioria dos dias, os doces, os fritos, os alimentos processados, enlatados, o álcool, aquelas pessoas que comem muitas vezes em restaurantes porque não conseguem ir a casa à hora do almoço, por exemplo, as refeições são cozinhadas com muito óleo saturado, essas coisas, é uma alimentação ultra inflamatória. E depois, claro, que é uma realidade atual, as pessoas que sofrem de stress diário, ansiedade ou o mais novo conceito dentro do espectro da ansiedade, que é o burnout. Normalmente cursam com sintomas como cansaço, que é em grande parte constante, e aquelas alterações gastrointestinais que vos falei atrás. Oi? Portanto, hoje vamos falar de 4 suplementos que se associam uns aos outros, está bem? O ProBalance, que é composto aqui essencialmente por 4 coisas que vamos falar: magnésio, cálcio, cobre e o crómio. O aloe vera Sivera, especificamente o Sivera, porque por causa da taxa de vitamina C, extrato de ortiga, ou a aloe vera que é
parte constituinte de todos os geijos vivas, mas também, se a pessoa não se entender com o intensivera, pode substituir por outros. Deixei-vos aqui outras sugestões que também resultam muito bem neste pé. Depois, associar em larga medida ao colostro natural da vaca e depois o Pro12, que tem pelo menos 12 tipos de bactérias probióticas. O conceito de probiótico já vos expliquei várias vezes, mas só relembrar que probiótico quer dizer que funciona a favor do nosso organismo, que é protetor do nosso intestino, da nossa flora intestinal, do nosso sistema imunitário e, em última instância, do nosso organismo. Ok? Até aqui, tudo claro? Já adormeceram? Não. Pronto, vamos lá então. Relativamente ao ProBalance, sabemos que tem uma composição muito adequada de magnésio e que vai permitir 4 efeitos fundamentais. Vai atuar na regulação da insulina e, consequentemente, do valor do açúcar no sangue. Vai reduzir aqueles sintomas muito típicos da população portuguesa, ansiedade, stress e, menos frequentemente, mas ainda assim muito prevalente, ataques de pânico, que muitas vezes originam também alterações de equilíbrio intestinal, como já vos falei. Alivia a intensidade de um sintoma ultra comum nas pessoas, são as dores de cabeça. Em medicina nós costumamos chamar de cefaleias. E depois, além disto tudo, também vai aumentar o nosso boost de energia, que é super importante nas atividades de vida diária e na própria realização de exercício. Até porque nós temos cada dia, cada vez dias mais exigentes que precisamos de ajuda. Não, só com a nossa motivação muitas vezes não é suficiente. Além disso, vai prevenir ainda a deficiência de cobre, que muitas vezes é causada por distúrbios de má absorção. Deixei-vos aqui só 2 ou 3 exemplos de doenças um bocadinho mais graves, só para terem uma noção, uma curiosidade. A doença celíaca, que é comum, a doença de Crohn um bocadinho menos comum, mas também aparece de vez em quando, e a fibrose quística é um bocadinho mais rara. Ou então, depois de cirurgias bariátricas, porque a absorção de nutrientes é muito reduzida, está bem? Além disso, ainda temos o crómio, que é muito importante para estabilizar, ajudar a estabilizar também os níveis de açúcar no sangue. Ou seja, uma pessoa que faça este suplemento está mais longe de desenvolver diabetes mellitus tipo 2, sendo que o seu déficit se associa ao consumo de alimentos muito processados e principalmente ricos em gordura, que é basicamente a alimentação inflamatória que muitos de nós temos, muitas vezes porque não temos outra hipótese de nos alimentarmos face à agitação do nosso dia a dia. Relativamente aqui ao gel bebível Sivera, ou aloe vera Sivera, sabemos que, e vocês já sabem isto porque já vos falei em várias formações, que tem uma fortíssima capacidade anti-inflamatória, e isto quer dizer que fortalece a resposta imunitária no nosso organismo, contribui também numa vertente mais estética, digamos assim, para a elasticidade, nutrição e hidratação da nossa pele. Há muitos cremes, inclusive da LR, com aloe vera, e isso minimiza o efeito da idade na pele, digamos assim. Um, Atua também e melhora a própria atuação corporal de 2 vitaminas, essencialmente a vitamina C e E. E depois, muito importante, harmoniza aqui a parte também gastrointestinal, harmonizando aqueles sintomas que muitas vezes são muito comuns. Isto tudo resulta numa conclusão fundamental, que é a melhoria significativa da qualidade de vida, da forma como interagimos no dia a dia e do perfil das bactérias intestinais, as chamadas probióticas, como eu vos disse. Isto tudo vai diminuir a necessidade da toma continuada, por exemplo, de medicação anti-refluxo. Quem é que conhece pessoas ou quem é que tem azia, por exemplo? Muita gente. Portanto, a azia basicamente é a passagem, os alimentos chegam ao estômago e o estômago liberta ácido para digerir os alimentos, não é? Para nós os absorvemos depois. A azia acontece eh, quando esse ácido é demasiado ou o estômago está maltratado e não consegue neutralizar o ácido. Portanto, esse ácido vai subir para o esófago, boca, etc., e dá aquela sensação de queimação, de ardor. O facto destes suplementos suavizarem o processo digestivo vai permitir que este ácido não seja lesivo. Ou seja, o ácido existe,
mas existe só para destruir os alimentos e não destrói a parede do estômago e a parede do esófago. Percebem? Eu acho que nunca vos tinha explicado este raciocínio, por acaso. Portanto, os suplementos neutralizam o ácido de modo a que o ácido que provoca a azia, o ácido gástrico, atua só nos alimentos e não na parede do nosso sistema digestivo, digamos assim. Muitas vezes associado a Helicobacter pylori, exatamente. Perceberam este raciocínio? Muito bem. Eu tive muito, mas era quando estava grávida, não é? Está tudo ali comprimido. Acho que é Exatamente, foi tudo para normal. cima. Foi tudo para cima. Aliás, há muitas grávidas que fazem shotzinhos de aloe vera por causa do. Sim, a mim também me valeu, Pronto, por causa da azia. Está porque bem? era mesmo terrível. E às vezes é mesmo incapacitante, as pessoas às vezes nem É vão terrível, trabalhar. é. Pronto, relativamente aqui, o mais importante para mim, de efeito, é mesmo este: contrariar o desenvolvimento ou agravamento do síndrome metabólico. Porque o síndrome metabólico é o que mata. O síndrome metabólico é o que causa doenças gravíssimas como infarto agudo do miocárdio, AVCs, essas coisas todas que nós já falámos várias vezes. Portanto, isto é um efeito a ter muito, muito em conta, está bem? O síndrome metabólico, só para relembrar, são 4 conceitos essenciais: a diabetes ou então pré-diabetes, que é o que nós chamamos de insulinoresistência, ou seja, a insulina já não faz bem a função dela, é o que nós chamamos de pré-diabetes, ou então uma diabetes mesmo, o colesterol elevado, a hipertensão e a obesidade. Muitas vezes isto surge os 4 ao mesmo tempo. Portanto, isto o seu agravamento pode levar àquelas coisas que nós temos medo. Depois, além disso, e contrariando este síndrome metabólico, existe uma melhoria nos valores de colesterol e triglicerídeos. O que vocês sabem, sabemos que o infarto agudo do miocárdio e o AVC surge em grande parte por uma coisa. Porquê? Porque os vasos entopem. Então, se há uma melhoria dos valores deste colesterol, os vasos não vão entupir. Porque o que entope os vasos é a gordura, é o colesterol. Portanto, se existe uma melhoria destes valores, existe uma prevenção da acumulação de gordura nas artérias e nas veias, e a probabilidade de entupirem e dar aquelas doenças graves é muito mais pequena. Além disto, reverte as alterações da glicémia ou do açúcar, e da própria tolerância ao açúcar que nós ingerimos. E isto evita também, só por si, o desenvolvimento de pré-diabetes ou mesmo diabetes. Relativamente a outro componente do aloe vera severa, a vitamina C, é muito importante para a reparação do nosso corpo, porque promove a síntese de colagênio essencial aos nossos tecidos e impede a sua degradação. Reduz significativamente tanto a inflamação corporal como o stress oxidativo, que muitas vezes está associado à própria inflamação e ao estado de infecção que muitas vezes temos no corpo. Além disto, ainda promove o normal funcionamento dos vasos sanguíneos e principalmente aqueles que vascularizam o coração, que é só o órgão mais importante do nosso corpo. E depois, além disto tudo, contribui ainda para a harmonia da circulação, incluindo a circulação intestinal e, portanto, que a flora intestinal também vai ser protegida. Portanto, fazendo um raciocínio muito simples, se existe uma melhoria da circulação intestinal, isto vai levar a uma melhoria do processo da digestão, o que resulta na ausência daqueles sintomas chatos que nos prejudicam o dia a dia, nomeadamente o foro gastrointestinal. Portanto, até aqui alguma dúvida? Acho que não, acho que está tudo ok. É? Muito bem. Portanto, fazer um breve resumo. Eu gosto de fazer resumos para irmos seguindo todos, está bem? Falámos primeiro do ProBalance, atua nos sintomas psicológicos, psiquiátricos, mais ou menos, e nos sintomas do síndrome metabólico, nomeadamente a regulação do açúcar. E também falámos aqui do crómio, que também atua na parte do açúcar. Depois passamos para o aloe vera severa, que a capacidade anti-inflamatória já todos sabem que tem, aumenta a atuação e melhora a atuação de dois complexos vitamínicos, o C e o D, harmoniza este sistema gastrointestinal que tivemos a falar até agora e atua principalmente no síndrome metabólico, está bem? Prevenindo doenças graves à cabeça, infarto agudo do miocárdio e AVC, está bem? O infarto e o AVC,
e também reverte as alterações da glicemia, evitando muitas vezes o desenvolvimento de diabetes. Portanto, eu não vejo desvantagens. Além disto, tem outro componente que vai ajudar ainda mais a circulação do nosso corpo, a vitamina C. Está bem? Relativamente ao colostro, sabemos que é rico em anticorpos e substâncias antimicrobianas, protege o nosso sistema imunológico, tornando-o mais forte e a nossa resposta face a infecções é muito mais rápida e muito mais forte. Contraria o efeito lesivo do uso de fármacos, ou seja, se nós tivermos um sistema imunológico muito forte, a nossa necessidade de usar anti-inflamatórios é muito mais baixa, nomeadamente o Brufeno, o Voltaren, o Diclofenac, que é a mesma coisa, Rantudil, podia estar aqui a noite toda agora a dizer fármacos anti-inflamatórios. Depois, além disto, auxiliam no tratamento de úlceras intestinais ou do síndrome do intestino irritável, que é muito comum, principalmente em pessoas ansiosas. Se auxiliam no tratamento destas úlceras intestinais ou do síndrome do intestino irritável, o que é que isto vai gerar? O que é que fica melhorado? Se não há estas úlceras nem este síndrome do intestino irritável. O que é que fica melhorado no nosso organismo que é responsável pela força da nossa resposta imunológica, da nossa resposta às infecções? Nós falámos tipo 20 vezes. Que era um conjunto de milhões de bactérias, o que era? Exatamente, a flora intestinal. E a imunidade, consequentemente. Portanto, isto faz tudo sentido, percebem? Toda esta associação de suplementos permite o normal funcionamento da flora intestinal e da circulação intestinal, de modo a que o nosso sistema imunológico seja forte como um jovem de 20 anos. Além disso, e a melhor prova que vos posso dar é que é utilizado por atletas de alta competição para a própria recuperação muscular mais rápida e eficaz, que eles têm treinos quase todos os dias. Portanto, se eles usam e são de alta competição, não é? É porque faz sentido. O Pro12, para finalizar aqui os 4 suplementos, é composto por 12 estirpes de bactérias probióticas e tem a particularidade de ser um suplemento com microencapsulação. O que é que eu quero dizer com isto? Que esta microencapsulação permite que este suplemento resista àquela acidez do estômago que vos falei e produza o seu efeito ótimo e maximizado só no intestino. Está bem? Os efeitos gastrointestinais são muito evidentes, aliviam sintomas gastrointestinais, nomeadamente a prisão de ventre e o infartamento, repõe a própria harmonia da flora intestinal que acabámos de falar, melhora quadros de intolerância à glicose, que é cada vez mais frequente, glicose e lactose, e atuam contra a bactéria que o Ricardo estava a falar há bocado, nem de propósito, parece que viu a apresentação antes, atuam contra a bactéria Helicobacter pylori. E esta sim é uma bactéria muito importante, porque muitas vezes, quando não tratada, pode contribuir para as chamadas úlceras gástricas e, em última instância, se não for vigiada, cancro do estômago. Deixem só dar-vos aqui um à parte médico, que é o cancro do estômago é muito difícil de descobrir. Ou seja, normalmente quando se descobre já é numa fase tardia que já há pouco a fazer e os cuidados são paliativos, quase. O tratamento é muito, muito difícil. Portanto, qual é a melhor forma disto não dar chatice? É uma pergunta aqui para o chat. Se é difícil descobrir, qual é a melhor forma? Prevenir. Exatamente. Ah, Evitar ou prevenir. Portanto, como veem, a apresentação está toda feita em loop. Aqui o conceito que eu vos quero transmitir é prevenção de doenças graves. Ou graves e fatais de repente, como o infarto, o AVC, ou então graves porque não se descobrem, quando se descobrem já é tarde demais, nomeadamente os tumores, os cancros, essas coisas. Portanto, nós temos a solução para ajudar as pessoas a não desenvolver, ou quando desenvolvem, ser mais brando o quadro clínico. Portanto, é fácil mostrar este tipo de raciocínio às pessoas. Como é que fazemos isso? Com 4 suplementos. Aloe vera Severa, o ProBalance, o Pro12 e o Colostro. Portanto, associando isto a estilos de vida saudáveis, vamos regular essencialmente a flora intestinal, que nos vai proteger para estes fatores de risco e para estas doenças mais graves. Fez sentido? Certo?
este pode ser o discurso que vocês têm com as pessoas que falam, está bem? Porque realmente a questão não é pôr-lhes medo, a questão é que isto faz sentido, percebem? É estarem protegidos. Vocês estão a fazer o vosso negócio e a ajudar pessoas ao mesmo tempo. É um privilégio porque têm o melhor dos dois mundos, está bem? Além disto, também trata as doenças gastrointestinais agudas, não que se desenvolvem a longo prazo, mas de forma aguda, abrupta, nomeadamente aquelas infecções ecas que nos dão um mal-estar geral, gastroenterite aguda, a doença de Crohn, a colite ulcerosa e, nos contextos de ansiedade, o síndrome do intestino irritável, que muitas vezes dá diarreias assustadoras, e depois também previnem uma doença muito grave também, que é o aparecimento e o próprio desenvolvimento, quando este já surgiu, do cancro do cólon, nomeadamente nas pessoas mais velhas, está bem? Desculpem, menos novas, não é mais velhas. Depois, pus só aqui um à parte dos efeitos que não são gastrointestinais. Realmente, os efeitos gastrointestinais são muito importantes e muito úteis, mas existem outros que não têm a ver com o sistema digestivo. Nomeadamente, e muito importante novamente, a diminuição do risco cardiovascular global, está bem? Restabelecer a flora urogenital, prevenindo, principalmente em mulheres, as infecções urinárias de repetição, que são muito frequentes em algumas pessoas, e as infecções genitais, está bem? Melhoram a própria saúde mental e o equilíbrio da saúde mental diário no que respeita a esta gestão da ansiedade e da depressão, que muitas vezes, como noutra formação que vos dei, está associado. A ansiedade e a depressão estão associadas. E depois, em última instância, vai fortalecer o nosso sistema imunológico. Portanto, em jeito de resumo, para tirarem ideias ou fotos ou que, como acharem melhor, o que é que ganhamos com este PEC? PEC metabólico. Sistema imunológico fortalecido. Isto vai gerar uma capacidade de resposta do nosso corpo contra infecções muito maior e mais rápida. Um próprio bem-estar e uma leveza intestinal marcável, sem sintomas gastrointestinais, que muitas vezes são frequentes e incapacitantes. Diminui os sintomas associados à ansiedade, depressão e burnout. Um, Melhora o metabolismo intestinal perante um plano alimentar inflamatório que diria que 99% das pessoas têm neste momento, por causa até do estilo de vida. Às vezes não é porque querem ou que são desleixadas, é o estilo de vida que nos permite ter outro tipo de alimentação. Porque às vezes chegam a casa às 11 e já não vão cozinhar, não é? Querem ir descansar por causa do dia que tiveram e depois equilibram o intestino de principalmente os doentes que sofrem de patologias crónicas, nomeadamente a hipertensão, diabetes e a obesidade, ou seja, síndrome metabólico, está bem? E isto, em última instância, e última mensagem que vos quero transmitir, que é a mais importante, é ajuda a prevenir doenças graves e que são potencialmente fatais. Está bem? Eu agora continuo. Hugo, tenho só uma pergunta. Eu agora já tomo as rédeas. Tenho só uma E pergunta que bem, também bem. fiquei com essa dúvida. E que já vi que fizeram em cima. Há alguma altura em que seja aconselhado, por exemplo, fazer. Imagina que eu agora compro o PEC Metabolismo. Existe alguma altura certa para tomar cada um deles? Por exemplo, se aconselhas o probiótico de manhã ou à noite, ou fazer, por exemplo, o colostro de manhã e o probiótico mais à noite, em jejum, depois das refeições. Eu costumo dizer que a forma como eu quero que as pessoas tomem a medicação, a suplementação, o que seja, e normalmente isto eu falo um bocadinho por causa das estatinas contra o colesterol para as pessoas, Uhum, porque dizem: Ah, doutor, esse medicamento é à noite e eu esqueço-me sempre. E eu respeito isso, ou seja, a questão é, se é à noite e tem mais eficácia à noite e se esquece frequentemente, eu prefiro que eu tome todos os dias de manhã. Ou claro. seja, adequem a toma da suplementação e medicação que façam, isto serve para tudo, aos vossos hábitos, percebem? Porque a questão do timing não é assim tão relevante, hum, em termos de eficácia, digamos assim. Ok. Há estudos que dizem, por exemplo, a questão da proteína a proteína que falámos relativamente ao exercício físico. Uhum, Há cientistas e médicos que defendem que a proteína deve ser tomada no início do treino, a meia hora do treino, no final do treino, no final do dia, no início do dia. Ou seja, há tantas correntes diferentes que o que eu costumo dizer a todos relativamente tanto à suplementação e isto estende-se para a medicação que vocês tomam diariamente, quer seja para a hipertensão, para o colesterol, etc, etc, para a diabetes,
O caso da insulina é um caso particular, estou a falar dos comprimidos. Tomem-na num horário em que não se esqueçam e criem rotinas para não se esquecerem. Por exemplo, de manhã todos os dias, vocês todos lavam os dentes. Metam a caixinha dos comprimidos ao lado, hum, Da escova de da dentes e da pastazinha, pasta, assim, não é? da escova de dentes, está bem? Essa é a minha melhor sugestão, porque depois há pessoas que se prendem muito com o timing Ou e não seja, mais estão boas importante vezes. com o tempo é a consistência com que fazemos o tratamento, não é? Exatamente. Portanto, Porque existir uma normalmente, rotina. sim, normalmente a suplementação e os fármacos têm um período, os fármacos estão desenhados para terem um período de ação de 24 horas. Ou Ok, seja, a questão é ali os timings baterem todos certinhos, está bem? ok, muito bem. Deixa-me só ver se há mais alguma dúvida entretanto. Acho que está tudo esclarecido. Muito Doença de bem. Crohn, doença de Crohn, só aqui uma perguntita, desculpa lá Uhum, interromper, Filipa. nada? Doença de Crohn, é uma doença que tipicamente pode atingir as pessoas da boca ao ânus, pode atingir todo o sistema digestivo, ao contrário da colite ulcerosa que só atinge o cólon ou o intestino grosso, está bem? A doença de Crohn pode atingir, por exemplo, o esófago e o intestino, está bem? É uma inflamação da parede intestinal que provoca dor abdominal, sensação de infartamento, diarreia e que muitas vezes leva a uma diarreia massiva, que as pessoas não conseguem sair de casa e muitas vezes têm que ir ao hospital para ser reidratadas com soro na veia, endovenoso. Está bem? Não queremos. Exatamente. Obrigado. Longe. Muito bem. Pronto. Eu vou então dizer, portanto, já viram todas as explicações do Dr. Hugo relativamente ao nosso PEC metabólico. Já falei também neste conceito de duplicação e no tão importante que nós acreditamos ser para que também façam crescer o vosso negócio. E vou explicar então um bocadinho, portanto, o PEC que nós temos. Temos então o PEC metabólico para 3 meses, onde pode escolher 9 unidades de gel bebível, o que mais se identificar, 3 unidades de ProBalance, 6 de colostro e 3 embalagens de Pro12. Isto é então a quantidade certa de produto para que possa fazer o tratamento certinho durante 3 meses e além de ter um preço muito bom, portanto seria 598 euros, praticamente 600 euros, e nós estamos a fazer este pack de 3 meses por 514,90 €. Ele está disponível para toda a gente, está bem? Seja em kit inicial ou para os já parceiros, e dá aqui 1100 pontos, que nos permite logo ter o bónus a receber a 9%. Isto dá uma média de investimento de 5,72 € por dia. Portanto, um pequeno almoço fora que deixamos de fazer, ou quem fuma, portanto, muito perto do que é um maço de tabaco e, portanto, com esse valor conseguimos investir na nossa saúde. Neste caso, mais saúde, baseados também nas histórias de sucesso. A nível de preço, também tem o melhor preço, portanto, os tais 5,72 €, portanto, é um custo muito baixo para pôr então a sua saúde num 10, está bem? Para tentar alcançar um 10 em termos de saúde. A nível de pontuação, se duplicar a história, portanto, se for você e mais 3 pessoas que queiram fazer o mesmo e aproveitar então para melhorarem o seu metabolismo, já estamos a falar de 4.400 pontos, que será um Junior Manager, portanto, no nosso plano de carreira. Terá reconhecimento, com o Lucky 7 poderá ganhar até 500 euros e poderá garantir até 250 com o nosso programa Fast Track. Portanto, tudo está ligado para que, além de se tornarem cada vez mais saudáveis, se tornem também cada vez mais empreendedores e empresários de sucesso. Damos então aqui o exemplo, portanto, com o PEC metabólico, e falámos atrás do Koenig, portanto, o nosso presidente alemão, que começou a ter crescimento, um crescimento exponencial do negócio com esta técnica da duplicação, e exatamente com este PEC mesmo, o PEC metabólico. Basta então liderarem pelo exemplo, portanto, experimentarem, dizerem o que sentem, as pessoas, quando entrarem ou quando se inscreverem, que façam o mesmo, que experimentem, que vejam os resultados, e depois será um passo à palavra. Com isso, conseguimos melhorar a nossa saúde e fazer crescer o nosso negócio, tudo alinhado com todos os incentivos que nós temos
temos a nível de carreira, para que consigam todos alcançar cada vez mais sucesso e também cada vez mais dinheiro, que é esse o nosso objetivo também, é dar dinheiro com o nosso plano de negócio. Falamos aqui do Lucky Seven, portanto, com o Lucky Seven e comprando este pack metabolismo já estão no patamar mais alto deste incentivo, portanto, dos 1000 pontos, e conseguindo 7 pessoas terão logo acesso ao valor de 500 euros, está bem? Portanto, 7 pessoas que entrem com estes kits no mês de entrada, mais 4, portanto, não será no primeiro mês, têm tempo para o fazer. E está aqui então os valores, também temos o 250 que dará valores mais baixos, mas a nossa indicação é sempre para tentarem os packs maiores e então focarem a escolha das pessoas que colocam já nestes sets que permitem duplicar e assim mais facilmente explicam o negócio e ensinam logo à partida à pessoa como poderá crescer também, de uma forma fácil. Portanto, começar um negócio QLR, comprar um dos sets iniciais com 250 ou 1000, neste caso do Lucky Seven, como iniciou é como pode participar. Portanto, a forma como inicia é que diz o patamar de Lucky Seven em que está a participar. Nos 1000 pontos tem acesso aos dois, portanto, ao de 1000 e ao de 250. Com o 250 apenas terá acesso ao 250 e os valores são aqueles mais baixinhos que vimos atrás. Depois de colocar os 5 ou 7 novos parceiros, ganhará o valor correspondente ao seu prémio. Tá bem? Portanto, neste caso, temos aqui 60 euros, 125 para os packs de 250 pontos. Temos também 250 euros e 500 para os packs maiores de 1000 pontos, como é o caso deste pack de metabolismo. Deixem-me ver se existe alguma dúvida aqui relativamente ao negócio. Não, todos a agradecerem ao doutor. Parabéns Esqueci aos de dois, fazer uma coisa. obrigada, Ni. Sim. Esqueci. Bom Natal. Ah, pois é. Um Feliz Natal. A mim ainda me devem ver, mas pronto. Ou que se nós Pois, vamos virmos um Feliz Natal. se já não me Vais de virem, férias. 2 dias só. Tá, melhor que nada, melhor que Desculpa, nada. fim de semana. Aproveitem então, cuidado com os estragos no Natal, mas em janeiro então cá estará o Dr. Hugo novamente para nos ajudar com isso, está bem? Dia 24 e 25, esqueçam isso. Sim, sim, 24 e 25 é aproveitar. Muito bem. Aliás, os doces nem engordam nesses dias. Era bom, era bom, era bom, era bom. Tchau, beijinhos a Obrigada todos. a Feliz todos, um Natal. beijinho. Obrigada, um bom Natal, obrigada.